Ser feliz ou estar feliz tem diferença? É importante ter um grande propósito na vida ou posso ter vários em diferentes áreas? Após um ano difícil de pandemia, de isolamento forçado, queremos muitas coisas nesse novo normal. Há pouco tempo, fiquei impressionada com o questionamento da minha filha Sofia, em fim de faculdade, início de carreira profissional. Ela questionava: qual o valor da felicidade? Quem sou? O que quero fazer por mim e para tornar o mundo melhor? Ela estava participando de uma disciplina no INSPER com um professor que instigava a refletir sobre como as pessoas podem e deveriam ser mais felizes em suas vidas. Todos buscamos felicidade. É possível? Como fazê-lo? Refletir sobre é um primeiro bom passo. Por isso, hoje, o convidado é o tal professor inovador, Marcelo Nakagawa. Ele é professor de inovação e empreendedorismo do INSPER, Unicamp, FIA, Fundação Vanzolini, Instituto Butantan, é coordenador de pesquisa para inovação da FAPESP, consultor de grandes empresas, mentor de startups, entre muitas outras atividades. Marcelo, é um prazer imenso recebê-lo aqui hoje no programa, viu? Lina, é um prazer, né? Desejar um bom ano para todos nós, ano de muita esperança, né? Espero que também de muita felicidade. Me diga uma coisa, eu queria em primeiro lugar a sua própria visão de felicidade. Eu acho que cada um de nós, né? A gente deve ter a sua própria definição, que pode variar de acordo com o tempo. O que eu cobro muito das pessoas, né? Que estudem mais a respeito e que criem as suas premissas, né? O que é ser feliz para cada um. Eu acho que a parte mais importante não é a resposta, mas é a busca, é o pensamento, a reflexão. E eu acho que essa questão é mais importante do que a própria definição da felicidade, porque cada um vai ter a sua definição e muita gente não deveria copiar a definição de uma outra pessoa. Então, felicidade, na verdade, para eu descobrir o que é que me faz feliz, tem aí uma busca de autoconhecimento, inclusive. Tem várias receitas, né? Assim, a questão hoje da felicidade ela está sendo bastante discutida, isso é bom. E aí tem vários, né, gurus aí que dão receitas de felicidade, né? Faça A, B, C, D e E, aí você vai ser mais feliz. E talvez os pesquisadores mais sérios, eles cobram muito essa questão do aprendizado, né? Primeiro aprender sobre, né? Para depois seguir, ou pelo menos criar a sua própria lógica de felicidade. Bom, eu acho que é aquela questão, né? A gente está sempre buscando a tal da felicidade, né? Como se ela fosse algo que a gente fosse atingir depois de um grande propósito na vida. Então, a gente está sempre esperando por. Essa espera, quer dizer, eu sei que não tem receita, mas será que é assim que a gente vai ser feliz? Eu acho que assim, eu sempre cobro, né, principalmente dos alunos, essa definição do que é felicidade, o que é sucesso, o que é propósito. Eu coloco alguns parâmetros, né, para as pessoas não sair do zero também. Então, você tem aí algumas referências que você pode ler, que você pode estudar, várias pesquisas que dizem a respeito, e aí você vai criando, né, você vai juntando, você vai misturando, e você vai criando a sua própria lógica. Eu acho que, digamos assim, boa parte, né, principalmente de algumas frentes que estudam bastante isso, indicam essa percepção, né, de você monta a partir de coisas que já existem, né, e só que muitas vezes a gente vai buscar a felicidade em coisas que estão fora de nós. Isso, na verdade, acontece bastante, né, principalmente agora nas redes sociais, está todo mundo feliz, né, nas redes sociais, e você vê aquilo, você acaba ficando triste, quando no fundo é uma coisa interna. E quando a gente vê um pedaço, né, que é a rede social, você está vendo um pedaço que muitas vezes está enviesado por uma percepção falsa, que a felicidade ela está em coisas fora, quando na verdade ela deveria começar, né, e terminar dentro de cada um de nós. Uma pergunta que é muito frequente, de tudo quanto é telespectador, depois que eu falei que eu ia, né, gravar contigo, é assim: sem dinheiro não dá para ser feliz. Então, Exato. tem a ver felicidade e dinheiro? Eu só consigo ser feliz se eu tiver dinheiro? Aí eu gosto muito de citar uma lógica que é bastante antiga, né, no mundo da administração, que é a pirâmide de Maslow. E Abraham Maslow, né, ele defende, pelo menos ele defendeu, que a gente tem uma certa hierarquia de necessidades. E a primeira hierarquia é a questão fisiológica, né? A gente tem que beber, tem que comer, tem que dormir.
E depois tem uma necessidade de segurança, né? Você não vai comer qualquer coisa, você não vai beber qualquer coisa. Essa questão do dinheiro, ela garante, né, a questão necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. A partir daí, quando a gente pensa em realização pessoal, né, toda essa parte de autoestima, relacionamento social, o dinheiro ela deixa de ter um valor, né, que contribua mais para a felicidade. Então, quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro ele é muito importante para essas questões mais básicas de sobrevivência, mas a partir dessa questão de sobrevivência, que muitas vezes ela pode estar muito relativa, né, muita gente pensa em necessidade de segurança é ter um carro, né, mais top de linha, mas a partir do momento que a gente trabalha essa questão fisiológica e a questão de segurança, dinheiro ela não vai te ajudar, ou pelo menos não vai ter, pelo menos na maioria das pesquisas, não vai ter uma contribuição tão relevante assim. E aí que começa a surgir muito mais a necessidade de relacionamento com as pessoas, essa questão da compaixão, essa questão do aprendizado, e principalmente se sentir útil para a sociedade. Então, nesse momento, né, que a gente vivenciou essa pandemia no mundo inteiro, quer dizer, era uma questão até então inimaginável, né? Uhum. Mas a falta de convívio social, a crise econômica, tudo isso acabou trazendo uma insatisfação e uma infelicidade, né, meio global. Como é que a gente sai disso, né? Você vê luz no fundo do túnel? Inclusive o Instituto Gallup, que pesquisa e compara felicidade, né, em 150, mais de 150 países, está indicando que esse ano vai ser talvez o ano mais, entre aspas, né, infeliz, ou pelo menos que a taxa de felicidade global vai cair drasticamente. E aí talvez mais por essa questão, é claro, financeira, que na verdade a gente cai numa situação de necessidade fisiológica e de segurança, mas também por essa questão do relacionamento com as pessoas, né? Boa parte da felicidade, ela vem da nossa interação com as outras pessoas. E as interações digitais, digamos assim, o nível, né, pelo menos a qualidade de relacionamentos mais felizes, digamos assim, caiu bastante. Então a gente tende a ter digamos assim, espero que a gente tenha uma recuperação, né, nesse ano que está começando agora, mas foi um ano bastante difícil do ponto de vista financeiro, mas também do contato humano, que muitas vezes isso nos traz, né, mais felicidade. Na verdade, a gente tem visto, começando a ver, né, um Uhum, movimento de algumas empresas, poucas uhum, ainda, uhum. até chegou a montar uma diretoria, né, sobre saúde mental, felicidade e propósito. Você vê isso, Marcelo, como um movimento que veio para ficar e um movimento positivo? Esse é um movimento que veio para ficar, as organizações mais, eu acho que mais engajadas ao redor do mundo, estão cada vez mais preocupadas com o aspecto humano, porque a tecnologia ela é obrigatória, né? A gente tem que investir em tecnologia, as empresas estão ficando, por exemplo, mais digitais, isso não tem uma discussão, tem que ter. A discussão do lado humano é uma discussão que remete, né? A gente volta lá para os filósofos, né? Inclusive pré-socráticos, do que é e não é as coisas, né? Então, toda essa discussão mais filosófica, por isso que a gente tem grandes filósofos hoje que são grandes influenciadores, isso começa digamos, a ser olhado para as empresas que olham o ser humano cada vez mais com um elemento mais holístico, né? Não é simplesmente aquela pessoa que é um funcionário, é um empregado, né? Quase como se fosse uma máquina, e tem uma pessoa do outro lado. E essa pessoa ela tem outras preocupações, né? Ela tem seus questionamentos. Quando a gente fala de saúde mental, hoje é uma tendência muito forte, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países, porque as empresas se deram conta que, né, aquele ser humano máquina que a gente viu muito no século XX, agora não, né? A gente tem um ser mais espiritual, um ser mais holístico, uma pessoa mais engajada que está preocupada com outras questões, não só da sociedade, mas também do seu lado interior. Graças, né? Já estava na hora mesmo da gente ter um movimento, inclusive de mercado, olhando mais o ser humano de forma integral do que apenas cobrando, né, resultados de uma maneira como se fossem todos robôs mesmo, né? Tá? E é isso, inclusive, que você tem instigado, né, na formação de novos alunos, que serão os novos profissionais do futuro, né? Eu sempre, né, há 20 anos eu trabalho com empreendedorismo e inovação. E nesses últimos, né, pelo menos 15 anos, eu sempre trabalhei com a técnica, né, com a forma, com o processo, né? Como é que se faz como é que se identifica uma boa ideia de negócio, como é que se inova, como é que se faz um valuation de uma empresa. São técnicas.
E hoje, cada vez mais, essas técnicas você aprende no YouTube, né? Assim, então, você vai lá, entra e você aprende essas coisas. E aí, eu também passei a me dar conta que, na verdade, quando você vai empreender, né, mesmo ou inovar, mesmo dentro de uma empresa como um colaborador, você tem que ter um propósito para fazer aquilo. Senão fica uma coisa muito vazia, uma coisa muito rasa, né, uma coisa muito mecânica. Então, empreendedorismo é uma longa trajetória de vida, é uma decisão, né, que vai mudar drasticamente a sua vida e a vida das outras pessoas. E aí, né, há 5 anos atrás, eu falei, poxa vida, né, as pessoas não podem fazer isso mecanicamente, né, tem que ter uma consciência maior a respeito disso. E aí que eu comecei a trazer esses conceitos de elementos de felicidade, sucesso e propósito, não como dar respostas, mas instigar a pensar sobre. E que isso vai mudar ao longo da vida da pessoa, né? Então, não ter essa preocupação de achar a resposta que vai ser utilizada para a vida inteira, né? Para pensar, pelo menos de tempos em tempos, né? Você está feliz, né? Aquilo que você definiu como propósito está sendo realizado, né? O que você chama de sucesso, você está atingindo isso? Então, o caminho, ele é muito mais importante do que a chegada. E muitas vezes a gente fica pensando lá na frente, não, a gente tem que viver o caminho, a gente tem que estar feliz, né, com o nosso caminho de cada dia. Só que isso exige, né, aprendizado, exige reflexão e exige também vivência, prática. Né? Vou colocar isso aqui em prática para ver se aquilo funciona ou não, se faz sentido ou não. Então, viver a felicidade, viver o propósito e definir, né, e depois vivenciar o que é sucesso é uma questão diária. Não o tempo todo, né, a cada hora, mas de tempos em tempos você deveria pensar sobre. E esse pensar sobre é que no próximo bloco, Marcelo, eu vou querer algumas dicas, né, úteis, práticas para o nosso telespectador, tá bom? Ok? E você não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.